O professor barrou meu acesso ao laboratório numa terça-feira abafada. Simplesmente barrou. Eu ri. Mostrei o e-mail do financiador e assisti seu rosto empalidecer. Era 7h30 da manhã quando cheguei ao Instituto de Biociências da Universidade Federal. O ar-condicionado já lutava contra o calor do cerrado que se formava lá fora. Carregava minha mochila com um notebook, 3 cadernos de anotações e uma garrafa térmica de café, rotina de sempre. O técnico administrativo Marcelo me interceptou na entrada do laboratório. Evitou meu olhar. Suas mãos tremiam segurando uma prancheta. Desculpe, doutora Camila. Ordens da coordenação. Seu acesso está temporariamente suspenso. Fiquei parada. O corredor estava vazio, exceto por alguns alunos que passavam apressados para a aula das 8. Pedi explicações. Pedi o nome de quem havia dado a ordem. Marcelo hesitou. Suas bochechas ficaram vermelhas. Foi o Dr. Sérgio Tavares. Dr. Sérgio Tavares. Professor titular. 62 anos. 3 pós-doutorados no exterior. Coordenador do laboratório há 18 anos. Meu supervisor no pós-doutorado há 1 ano e 5 meses. Aguardei em silêncio. Sabia que a reunião matinal estava marcada para começar em 15 minutos. Sabia que minha presença era necessária para discutir o andamento dos subprojetos. Sabia que ele eventualmente apareceria. Exatos 8 minutos depois, Dr. Sérgio surgiu no corredor. Cabelos grisalhos perfeitamente alinhados, terno azul marinho em pleno verão do centro-oeste, pasta de couro italiana, óculos de grau pendurados no bolso do paletó, postura ereta de quem nunca foi contrariado. Me viu e sorriu. Não um sorriso genuíno, um sorriso de superioridade. Doutora Camila, a reunião desta manhã é apenas para os líderes do projeto. Sua presença não é necessária. Mantive o tom neutro. Recebi o comunicado institucional ontem solicitando minha participação para a discussão dos subprojetos de sequenciamento genético. Ele ajustou a gravata. Olhou para os lados. 3 pesquisadores assistentes passaram rapidamente, fingindo não notar a situação. Não precisamos das opiniões de quem só está aqui por cortesia institucional. Cortesia institucional. Era assim que ele descrevia minha bolsa de pós-doutorado conquistada em concorrência nacional. Um favor que a universidade me fazia. Desde o primeiro dia, Dr. Sérgio me tratou com condescendência. Formada em Universidade Estadual do interior de Minas Gerais, filha de professora do ensino fundamental e motorista de ônibus. Sem sobrenome composto. Sem conexões internacionais. Uma intrusa no laboratório de excelência que ele comandava como um feudo medieval. Por 427 dias tolerei. Tolerei suas pequenas sabotagens. Tolerei quando recusou autorização para uso do microscópio eletrônico. Tolerei quando ignorou meus relatórios preliminares. Tolerei quando me excluiu da publicação para a qual contribuí com 30% dos dados. Mas aquele gesto ultrapassava qualquer limite profissional. Me barrar fisicamente do laboratório público. Impedir meu acesso a um espaço universitário federal. Era ilegal. Era antiético. Era o que eu esperava que ele eventualmente fizesse. Olhei para Marcelo. Por favor, chame a diretora do instituto. Minha voz saiu mais calma do que imaginei. Dr. Sérgio deu uma risada curta. Pode chamar mesmo, Marcelo? Vai ser engraçado. Consultou o relógio. Tenho uma reunião em 10 minutos. Certamente a diretora compreenderá quem tem autoridade aqui. Permaneci parada. Não me movi 1 centímetro. Não desviei o olhar. Aguardei. 7 minutos depois, a professora Letícia Mendes apareceu no corredor, diretora do instituto há 2 anos. Cabelos curtos, andar rápido, acompanhada do assessor jurídico da reitoria. Ela me cumprimentou com um aceno breve. Antes que qualquer palavra fosse dita, abri meu e-mail no celular. Mostrei a mensagem recebida às 23h12 da noite anterior. Não expliquei, apenas entreguei o aparelho para ela ler. O e-mail era do coordenador nacional da chamada pública da CAPES, professor Dr. Henrique Albuquerque, financiador principal do projeto multidisciplinar que ocupava 2 andares do Instituto. No texto, não apenas elogiava minhas contribuições recentes sobre marcadores genéticos em espécies nativas do Cerrado, anunciava a reestruturação oficial da equipe. Letícia leu em voz alta o trecho final. Por decisão do Comitê Científico Nacional, a doutora Camila Oliveira assume a partir desta data a função de coordenadora adjunta do programa, com plenos poderes decisórios sobre equipe, recursos e metodologias. O corredor ficou em silêncio absoluto. 2 alunos de iniciação científica pararam para observar. Marcelo olhava fixamente para o chão. Dr. Sérgio cruzou os braços. Suas sobrancelhas se juntaram numa expressão de descrença. Isso deve ser algum engano.
Sua voz saiu mais alta que o normal. Não recebi nenhum comunicado oficial. Essa decisão não tem validade sem meu conhecimento prévio. Letícia respondeu com a tranquilidade de quem conhece os procedimentos. A decisão é da CAPES, em instância superior à coordenação local. O comunicado foi enviado simultaneamente para todos os envolvidos e para a reitoria. Dr. Sérgio apertou os lábios. Isso é claramente uma manobra política. Sem mérito científico. Vou contestar imediatamente. Sorri pela primeira vez naquela manhã. Abri outro e-mail, este da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado. Mostrei o parecer técnico assinado por 3 pesquisadores internacionais. O documento destacava minha proposta metodológica como uma das mais promissoras na área nos últimos 5 anos. Letícia olhou diretamente para Marcelo. O acesso da doutora Camila deve ser restabelecido imediatamente. Convoque uma reunião extraordinária com toda a equipe para daqui a 1 hora. Dr. Sérgio tentou argumentar. Foi interrompido pelo assessor jurídico que falou pela primeira vez. A universidade reconhece a decisão da agência de fomento e dará total suporte à nova coordenação adjunta. Entrei no laboratório. O ar estava mais frio do que o corredor. 27 pessoas trabalhavam em silêncio. Alguns levantaram a cabeça quando passei. Outros fingiram concentração extrema em suas amostras. Coloquei minha mochila na mesa que sempre usei. Liguei o computador. Abri meus arquivos. A reunião extraordinária começou exatamente 1 hora depois. Sala lotada, pesquisadores, técnicos, bolsistas, estagiários, todos presentes. Letícia fez o anúncio formal. Falou sobre a reestruturação, falou sobre méritos acadêmicos, falou sobre a continuidade do projeto. Quando chegou minha vez de falar, fui direta. Reorganizei os subprojetos. Reforcei critérios de transparência. Estabeleci que a colaboração seria horizontal dali em diante. Dr. Sérgio sentou-se na última fileira. Não disse uma palavra. Apenas observava. Tentei incluí-lo na discussão sobre os novos protocolos de extração de DNA. Ele interrompeu com voz ácida. A doutora Camila tem experiência prática suficiente para implementar mudanças tão radicais no método? Agradeci o questionamento. Apresentei meu portfólio completo. Incluí o projeto internacional que coordenei com a Universidade de Coimbra. Mostrei resultados preliminares que ele nunca havia me permitido compartilhar com a equipe. Ciência se faz com dados e ética. Olhei diretamente para ele, não com vaidade e hierarquia. O relógio marcava exatamente 12:00 quando a reunião terminou. Um novo capítulo começava. Nos dias seguintes, tomei medidas objetivas. Não reagi emocionalmente. Respondi estrategicamente. Cada passo foi calculado com a precisão de um experimento científico. Primeiro, documentei tudo. Solicitei à secretaria do Instituto cópias de todos os memorandos relacionados ao projeto nos últimos 2 anos. Fiz requerimento formal de acesso aos relatórios financeiros. Pedi histórico completo de uso dos equipamentos. Não deixei rastros de minhas intenções. Dr. Sérgio manteve distância. Aparecia menos no laboratório. Quando nos encontrávamos, limitava-se a acenos breves. Seus aliados mais próximos começaram a sondar minhas intenções. Perguntavam sobre redistribuição de recursos. Questionavam mudanças metodológicas. Tentavam descobrir meus planos. Não revelei nada. Trabalhei 16 horas por dia. Cheguei antes de todos. Saí depois de todos. Analisei meticulosamente cada planilha, cada relatório, cada prestação de contas. Encontrei inconsistências. Pequenas, mas significativas. No 10º dia após minha nomeação como coordenadora adjunta, recebi um telefonema da CAPES. O diretor de fomento queria feedback sobre a transição. Relatei os fatos com precisão clínica, sem adjetivos, sem acusações, apenas dados. Existe algum impedimento para o pleno exercício de suas funções, doutora Camila? A voz masculina do outro lado da linha era neutra. Não mais. Respondi enquanto olhava pela janela do laboratório. Mas preciso de autonomia total para implementar as mudanças necessárias. Que tipo de autonomia específica? Transferência da sede do projeto para outra unidade. Houve um breve silêncio. Depois, ele perguntou sobre minhas razões. Expliquei que a estrutura atual não comportava a expansão prevista. Mencionei a necessidade de novos equipamentos. Citei a proximidade com áreas de preservação para a coleta de amostras. Não mencionei Dr. Sérgio. Recebi autorização formal na manhã seguinte. O documento permitia transferir a sede do projeto para o novo laboratório experimental da Universidade Estadual, onde iniciei minha carreira. O mesmo laboratório que Dr. Sérgio ridicularizava como provinciano e amador. Com o ofício em mãos, convoquei reunião com todos os pesquisadores. Anunciei a mudança. Expliquei os benefícios logísticos.
Apresentei o cronograma de transição. Ofereci a cada um a opção de permanecer ou migrar. Sem pressão, sem promessas. Dr. Sérgio levantou-se no fundo da sala. Seu rosto estava vermelho. Isso é um absurdo administrativo. Um golpe acadêmico. Vou acionar o conselho universitário imediatamente. Agradeci sua contribuição. Mostrei o documento oficial da CAPES. Exibi a aprovação da reitoria. Apresentei o parecer favorável da Fundação de Amparo à Pesquisa. Tudo estava dentro dos trâmites legais. Ele saiu batendo a porta. 5 pesquisadores seniores o seguiram. Os demais permaneceram sentados. Continuei a apresentação como se nada tivesse acontecido. Ao final da reunião, 17 pessoas manifestaram interesse em transferir-se para o novo laboratório. Entre elas, 3 orientandos de doutorado de Dr. Sérgio. Não demonstrei surpresa. Apenas registrei os nomes e compartilhei o formulário de solicitação de transferência. No dia seguinte, acessei o sistema de gestão de patrimônio da universidade. Identifiquei cada equipamento adquirido com recursos do projeto. Elaborei lista detalhada com números de tombamento, valores e datas de aquisição. Anexei os termos do edital que especificavam a possibilidade de remanejamento de bens. Enviei o processo completo para a pró-reitoria administrativa. Não telefonei. Não marquei reunião. Deixei que o sistema burocrático funcionasse por si só. Sabia que enfrentaria resistência. Sabia também que tinha a lei ao meu lado. 7 dias depois, recebi notificação de uma sindicância aberta contra mim. A acusação: tentativa de apropriação indevida de patrimônio público. O denunciante: Dr. Sérgio Tavares. Não me alterei. Respondi formalmente. Anexei toda a documentação pertinente. Solicitei audiência com a comissão de ética. Requeri acesso aos pareceres que fundamentaram a acusação. Na manhã da audiência, cheguei 30 minutos antes. Sala pequena no prédio da reitoria. Mesa retangular com 6 cadeiras. Água mineral em garrafas individuais. Bloco de anotações e caneta para cada participante. Dr. Sérgio entrou acompanhado de um advogado, terno cinza, pasta preta. Expressão confiante. Cumprimentou os membros da comissão nominalmente. Ignorou minha presença. A presidente da comissão, professora do Departamento de Direito, iniciou os trabalhos. Explicou o procedimento. Deu a palavra primeiramente ao denunciante. Dr. Sérgio falou por 27 minutos. Descreveu sua trajetória de 30 anos na instituição. Enumerou suas conquistas. Mencionou seus prêmios. Falou sobre a construção do laboratório que coordenava. Só então abordou a denúncia propriamente dita. A doutora Camila está tentando desmantelar um centro de excelência. Transferir equipamentos adquiridos através de anos de trabalho para uma instituição de menor expressão. Tudo por vaidade pessoal e incapacidade de trabalhar em equipe. Quando chegou minha vez, fui direta. Apresentei o edital original da CAPES. Mostrei a cláusula específica que tratava da mobilidade dos recursos. Exibi os relatórios de produtividade dos últimos 2 anos. Comparei o número de publicações com o investimento realizado. Os dados mostram que o potencial do projeto está sendo subaproveitado. A transferência não é uma questão pessoal, mas estratégica para a otimização dos resultados. Abri então um documento que havia mantido reservado: o levantamento dos acessos ao laboratório nos últimos 18 meses. Dr. Sérgio havia utilizado as instalações apenas 43 dias no período. Menos de 10% do tempo disponível. A comissão deliberou por 2 horas. Ao final, o parecer foi unânime. A transferência estava amparada legalmente e se justificava do ponto de vista acadêmico e administrativo. A denúncia foi arquivada por falta de fundamento. Dr. Sérgio não esperou o encerramento formal da sessão. Saiu sem olhar para trás. Seu advogado recolheu os documentos apressadamente e o seguiu. No dia seguinte, publiquei nota técnica detalhada. Compartilhei com toda a comunidade acadêmica o histórico completo do projeto. Incluí documentos que comprovavam minha participação desde a formulação da proposta original. Tornei públicos os relatórios de produtividade individual. A transparência foi minha melhor defesa. Não acusei, não ataquei. Apenas expus fatos verificáveis. Recebi 42 mensagens de apoio nas 24 horas seguintes. Professores de outras instituições, colegas de pós-graduação, ex-alunos, a comunidade científica reconhecendo o mérito da reestruturação proposta. Uma semana depois, começamos a transferência física. 3 caminhões foram necessários para transportar os equipamentos: microscópios eletrônicos, centrífugas, freezers de ultracongelamento, sequenciadores de DNA,
Material avaliado em milhões de reais. O novo espaço era 3 vezes maior que o anterior. Prédio recém-construído com recursos do Banco Mundial. Infraestrutura de ponta. Localização privilegiada próxima a 2 unidades de conservação que serviriam como campos de coleta. 23 pesquisadores me acompanharam na mudança. Entre bolsistas, técnicos e estudantes, nossa equipe somava 49 pessoas, mais do que eu esperava inicialmente. A Universidade Estadual nos recebeu com entusiasmo. O reitor organizou cerimônia formal de inauguração. Representantes da CAPES e da Fundação de Amparo à Pesquisa compareceram. Jornais locais cobriram o evento. Fomos manchete no caderno de ciência. Durante a solenidade, recebi notificação da Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade Federal. Dr. Sérgio havia sido afastado temporariamente de sua função de coordenador. Respondia agora à sindicância por comportamento antiético e má gestão de recursos públicos. Não comentei com ninguém. Guardei a informação comigo. Continuei o discurso de agradecimento como planejado. Falei sobre colaboração interinstitucional, sobre descentralização da ciência, sobre oportunidades para jovens pesquisadores do interior. Nos meses seguintes, estabelecemos novas rotinas de trabalho, reuniões semanais para compartilhamento de resultados, sistema horizontal de tomada de decisões, critérios transparentes para distribuição de recursos, política de portas abertas para visitantes e interessados. A produtividade aumentou exponencialmente. No primeiro trimestre após a transferência, submetemos 11 artigos para publicação. 7 foram aceitos em revistas internacionais de alto impacto. Números que superavam toda a produção do ano anterior. Implementei programa de mentoria para estudantes de graduação. Criamos canal no YouTube para divulgação científica. Estabelecemos parcerias com escolas públicas locais para visitas guiadas ao laboratório. Abrimos a ciência para a comunidade. 120 dias após a mudança, recebi convite para apresentar os resultados parciais do projeto em simpósio nacional. Evento prestigioso na área. Palestrantes selecionados criteriosamente. Público formado por pesquisadores de todo o país. Preparei material cuidadosamente. Dados precisos. Gráficos claros. Linguagem acessível. Ensaiei a apresentação diversas vezes. Queria transmitir não apenas os resultados científicos, mas também a mensagem de que ciência de qualidade pode ser feita em qualquer lugar do Brasil. Na manhã do simpósio, o auditório estava lotado. 420 pessoas. Reconheci rostos famosos da Academia Nacional. Professores que citava em meus artigos, pesquisadores que admirava desde a graduação. Na terceira fileira, avistei Dr. Sérgio. Não esperava vê-lo ali. Nossos caminhos não haviam se cruzado desde a audiência na comissão de ética. Ele me olhou brevemente e desviou o olhar para seu celular. Fui apresentada pela coordenadora do evento como uma das jovens cientistas mais promissoras do país. Subi ao palco com a pasta de documentos. Ajustei o microfone, respirei fundo. Por 50 minutos, apresentei nosso trabalho. Falei sobre marcadores genéticos em espécies nativas do Cerrado. Mostrei aplicações práticas para a conservação da biodiversidade. Expliquei potenciais desdobramentos para a indústria farmacêutica. Compartilhei dados preliminares sobre substâncias bioativas ainda não descritas na literatura. Ao final, abri espaço para perguntas. Mãos se levantaram por todo o auditório. Respondi cada questão com segurança. Reconheci limitações. Apontei próximos passos. Convidei para colaborações. A última pergunta veio justamente de Dr. Sérgio. Ele se levantou lentamente, ajustou o microfone sem fio que circulava pela plateia. Sua voz soou mais cansada do que eu lembrava. Doutora Camila, quais são as implicações éticas de sua metodologia de extração, considerando o risco de biopirataria em áreas protegidas? A pergunta carregava uma acusação velada. Insinuava irregularidades em nossos procedimentos de coleta. Tentava manchar nossa reputação diante da comunidade científica reunida. Sorri. Excelente questionamento, Dr. Sérgio. Justamente por essa preocupação, implementamos protocolo triplo de segurança. Mostrei os termos de cooperação assinados com o ICMBio. Exibi as autorizações dos ISBio para cada área de coleta. Apresentei o acordo com comunidades tradicionais que previa repartição de benefícios conforme legislação vigente.
Toda a nossa metodologia está disponível publicamente no repositório institucional. Ficaremos honrados com sua visita para conhecer pessoalmente os protocolos de segurança implementados. Ele não fez outras perguntas. Devolveu o microfone e saiu do auditório antes do encerramento oficial. Ao descer do palco, fui cercada por dezenas de pessoas. Cartões de visita, propostas de parceria, convites para eventos, perguntas técnicas, elogios sinceros. Entre os papéis que recebi, encontrei um bilhete manuscrito. Você nos representa. Assinado por uma estudante negra do interior do Piauí. Guardei aquele pequeno pedaço de papel como o reconhecimento mais valioso daquele dia. Na semana seguinte, Dr. Sérgio me enviou um e-mail. Assunto: tentativa de reconciliação. No corpo da mensagem, pedia uma reunião particular para tentar superar mal-entendidos e restabelecer diálogo profissional. Respondi com uma única frase: toda comunicação futura deve ser feita por via institucional. Encaminhei o e-mail para a Pró-Reitoria de Pesquisa como registro formal. A última vez que o vi foi 2 meses depois. Corredor vazio do prédio central da Universidade Federal. Ele carregava uma caixa com objetos pessoais. Seu afastamento temporário havia se tornado definitivo após conclusão da sindicância. Nossos olhares se cruzaram por um segundo. Ele desviou primeiro. Continuei meu caminho com passos firmes, os mesmos passos que ele tentou barrar naquela manhã de terça-feira. Agora me levavam exatamente para onde eu sempre soube que poderia chegar. 6 meses depois da transferência, nosso laboratório recebeu visita de avaliação da CAPES. 3 avaliadores externos, doutores renomados de diferentes instituições, passaram 2 dias analisando cada aspecto do projeto. Verificaram relatórios financeiros, examinaram equipamentos, entrevistaram pesquisadores individualmente, observaram procedimentos em tempo real, checaram publicações recentes, não deixaram pedra sobre pedra. O relatório final chegou 15 dias depois. Nota máxima em todos os quesitos. Produtividade científica acima da média nacional. Formação de recursos humanos exemplar. Impacto social relevante. Gestão administrativa eficiente. Sem ressalvas ou recomendações de ajustes. A consequência imediata foi a aprovação de aditivo orçamentário. R$2 milhões adicionais para a expansão das pesquisas. Valor que permitiria adquirir equipamentos de última geração e ampliar o quadro de bolsistas. Estabelecemos processo seletivo transparente para novas vagas. Divulgamos amplamente em universidades de todo o país. Priorizamos candidatos de regiões com menos oportunidades em pesquisa. Criamos política de ações afirmativas para grupos subrepresentados na ciência. Recebemos 463 inscrições, mais do que qualquer processo seletivo anterior na história do departamento. Candidatos de todas as regiões do Brasil, alguns até do exterior. O comitê de seleção trabalhou durante 3 semanas. Análise de currículos. Avaliação de projetos, entrevistas online, tudo documentado e com notas justificadas. Ao final, selecionamos 32 novos integrantes. Entre os aprovados, 17 mulheres, 14 negros, 3 indígenas, 6 da região norte, 8 do nordeste. Diversidade que transformou completamente o perfil do laboratório. A imprensa especializada noticiou nossa expansão. Fomos tema de reportagem na revista Pesquisa FAPESP. Ganhamos destaque no portal do Ministério da Ciência e Tecnologia. Recebemos menção honrosa da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Universidades do exterior manifestaram interesse em parcerias. Canadá, Portugal, Espanha, França. Chegamos a negociar acordo de cooperação técnica com o Centro de Pesquisa Alemão especializado em biodiversidade tropical. Em meio a esse reconhecimento, soube que Dr. Sérgio havia solicitado transferência para outra instituição, universidade particular no sul do país. Cargo administrativo sem ligação direta com pesquisa. Fim melancólico para a carreira antes estrelada. Não senti satisfação com sua queda, nem rancor persistente. Apenas constatei o fato como consequência natural de suas próprias escolhas. A arrogância cobrou seu preço. O sistema funcionou como deveria, ainda que tardiamente. No primeiro aniversário do projeto reestruturado, organizamos simpósio interno. 2 dias de apresentações, resultados de cada subprojeto, compartilhados com toda a equipe, celebração discreta dos avanços conquistados. Durante minha fala de encerramento, anunciei novidade importante. Havíamos submetido pedido de patente para composto bioativo identificado em espécie endêmica do Cerrado. Potencial farmacêutico para tratamento de doença tropical negligenciada.
Se aprovada, seria a primeira patente originada integralmente no laboratório, resultado direto da nova metodologia implementada. Prova concreta de que estávamos no caminho certo. A equipe aplaudiu de pé, rostos sorridentes, olhares orgulhosos, sensação compartilhada de propósito cumprido. Construíamos juntos algo maior que nossas carreiras individuais. Naquela mesma semana, recebi e-mail da comissão organizadora do principal congresso internacional da área. Convite para ministrar palestra na sessão de abertura. Reconhecimento reservado a pesquisadores de impacto global. Aceitei imediatamente. Comecei a preparar material ainda mais robusto que o apresentado no simpósio nacional. Dados consolidados de um ano inteiro. Resultados preliminares de linhas de pesquisa recém-inauguradas. Projeções para os próximos 5 anos. 2 dias antes de minha viagem, encontrei envelope em minha mesa. Sem remetente identificado. Dentro, cópia de carta enviada por Dr. Sérgio ao Comitê Científico do Congresso. Texto longo questionando minha competência técnica, insinuando irregularidades éticas, sugerindo plágio em publicações recentes. Mantive a calma. Solicitei parecer jurídico da Procuradoria Universitária. Reuni documentação comprobatória de cada acusação. Redigi resposta ponto a ponto. Enviei tudo para o comitê organizador do evento. A resposta veio em menos de 24 horas. Carta assinada pelo presidente do comitê científico. Pedido formal de desculpas pelo transtorno. Confirmação da manutenção do convite. Garantia de que denúncias anônimas sem fundamento seriam ignoradas. Viajei conforme planejado. O congresso aconteceu em Barcelona. Mais de 2.000 participantes de 78 países. Apresentei nossos resultados no auditório principal. Plateia atenta durante toda a exposição. Perguntas pertinentes ao final. Convites para colaborações surgiram imediatamente. Ao retornar ao Brasil, encontrei novo cenário. A carta de Dr. Sérgio havia vazado para a comunidade científica. Circulava em grupos de e-mail. Era comentada em corredores universitários. Gerou efeito oposto ao pretendido. 57 pesquisadores assinaram um manifesto público em meu apoio. Texto contundente condenando perseguição acadêmica e práticas antiéticas. Documento circulou em universidades de todo o país. A universidade particular que havia contratado o Dr. Sérgio abriu sindicância interna. Sua permanência estava sob análise. A reputação, já abalada, deteriorou-se completamente. Não alimentei a polêmica. Recusei entrevistas sobre o assunto. Mantive foco exclusivo no trabalho científico. Deixei que os fatos falassem por si mesmos. Nas semanas seguintes, 3 agências internacionais de fomento aprovaram financiamento complementar para nossas pesquisas. Valor total superior a $400 mil. Recursos que garantiriam sustentabilidade por mais 4 anos. Dr. Sérgio desapareceu do cenário acadêmico. Pediu desligamento da universidade particular antes da conclusão da sindicância. Rumores indicavam que havia deixado o país. Alguns diziam Europa. Outros mencionavam Estados Unidos. Não procurei confirmar. No 2º ano do projeto reestruturado, nossa produção científica ultrapassou todos os indicadores anteriores. 23 artigos publicados, 15 alunos formados, 5 patentes depositadas, 4 prêmios nacionais, um reconhecimento internacional. O laboratório tornou-se referência nacional em pesquisa descentralizada, modelo estudado por gestores universitários. Exemplo citado em audiências sobre política científica no Congresso Nacional. Prova concreta de que excelência não é exclusividade dos grandes centros. O último capítulo dessa história foi escrito quando recebi convite para compor o Conselho Superior da CAPES. Posição estratégica na definição de políticas científicas para todo o país. Oportunidade de influenciar positivamente os rumos da pesquisa brasileira. Durante a cerimônia de posse, reencontrei o coordenador nacional que havia enviado aquele e-mail decisivo 2 anos antes. Homem de cabelos brancos e sorriso sereno. Apertou minha mão com firmeza. Sabia que faria a diferença, doutora Camila. Sua voz calma contrastava com o burburinho da sala. Precisávamos de alguém que enxergasse além das hierarquias estabelecidas. Agradeci com um aceno. Não eram necessárias muitas palavras. Os resultados falavam por si. A ciência havia seguido seu curso natural. O mérito prevaleceu sobre o título. A competência superou o sobrenome. Hoje coordeno 3 laboratórios em diferentes regiões do país. Oriento 30 pesquisadores. Supervisiono dezenas de projetos. Participo de comitês internacionais. Mantenho o mesmo ritmo de trabalho dos primeiros dias. De vez em quando,
Ainda me lembro daquela terça-feira abafada, do professor barrando meu acesso ao laboratório, do e-mail que mudou tudo, do sorriso que não consegui conter ao mostrar aquele documento. Foi apenas um momento, um ponto de virada. O dia em que decidi não recuar diante do abuso de poder. O dia em que a ciência brasileira ganhou um pouco mais de justiça.